Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Micaele Rodrigues e sejam bem-vindos ao Panda Invisível. Bem, hoje nós vamos falar sobre uma personagem da história mundial que vem levantando polêmica desde a criação dos tempos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Lilith. Então, bora lá! Então, pessoal, para falar sobre Lilith, a gente tem que ter um contexto antes disso. Lilith, na mitologia judaica, ela é a primeira esposa de Adão. E as pessoas que acreditam nessa teoria, elas se embasam nos seguintes versículos. O primeiro versículo é Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 e 27, quando Deus fala que vai criar um homem à imagem e semelhança, tal. E no versículo 27, especificamente, ele fala, Deus criou o homem, e o homem criou, macho e fêmea os criou. Então, as pessoas que acreditam nisso, eles dão a entender que Deus criou um homem e uma mulher no mesmo tempo. Ok. E o que acontece é que Lilith, segundo a mitologia, ela não aceitava ser submissa a Adão. Tipo, ela não aceitava obedecer ordens e tal. Até nos momentos, assim, íntimos do casal, ela não queria ficar por baixo dele. E aconteceu que ela, não aceitando as imposições de Adão, ela fugiu do paraíso. Ela fugiu do paraíso, então Deus manda 2 anjos atrás dela para tentar convencer e tal, e dela voltar. Ela não quis voltar, ela fugiu do Éden em direção ao deserto, rumo do Mar Vermelho, e lá ela se relaciona com demônios. E nesse relacionamento ela acaba meio que se tornando um demônio também. Em um certo momento, Lilith estava com saudade do paraíso, porque o paraíso era um lugar bom e tal. Ela queria estar no paraíso, mas não queria estar submissa a Adão. Então, ela sentiu saudade disso, mas não da situação que ela estava vivendo, né? Ela decide ir até o paraíso para tentar voltar ao paraíso, mas mesmo impondo as condições dela. Quando ela chega lá, Deus já tinha criado Eva para Adão, que tá no versículo capítulo 2, do versículo 18 de Gênesis, quando Deus fala que não é bom que o homem fique só, que ele vai criar uma ajudadora para ele, que todo mundo sabe a história que Deus tira uma costela de Adão, fazer adormecer e cria Eva. Só que aí o povo fala que quando ele criou a Eva da costela, ele criou ela abaixo do homem. Então, ela devia ser uma ajudadora do homem, no caso, a ajudadora de Adão, e ser submissa a ele. Tá. Voltando a Lilith. Quando Lilith chegou lá no paraíso e percebeu que Deus já tinha criado Eva para colocar no lugar dela, ela ficou enciumada e se transformou na serpente que induziu Eva a comer do fruto proibido. E assim, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, e Lilith, que foi a responsável por isso. Tá. E nesse meio tempo não. Do tempo da expulsão de Adão e Eva do paraíso até agora, alguns falam que Lilith estava vaga o mundo, fazendo com que as pessoas tenham meio que terror noturno. Ela virou meio que um demônio sexual, tipo, um súcubo, mais ou menos assim. O que acontece é que ela meio que os demônios da paralisia do sono, ela sobe em cima dos homens e tal. Só que ela faz os homens ter aquela famosa ereção noturna. E
essa é a explicação que as pessoas dão. Tipo, não é uma coisa. Na época, eles não entendiam que era uma coisa do corpo, uma coisa fisiológica, então eles acreditavam que era um demônio, especificamente Lilith, que fazia isso. Como vingança aos homens. E ela fazia também, ela matava crianças no meio da noite. Ela fazia tudo no meio da noite para se vingar dos seres humanos. Já outro versículo que cita que as pessoas usam para citar a presença de Lilith na Bíblia é Isaías 34:14, que fala das criaturas noturnas que vão se reunir em um determinado lugar e falam de uma criatura que vai estar com eles, que no caso seria um demônio. Algumas criaturas chegam até a falar um nome parecido com Lilith, outras versões falam que é um sátiro, mas tudo dá a entender que é um demônio e algumas pessoas acreditam que esse demônio é Lilith. Tá. Dando esse contexto todo, agora eu vou falar com vocês sobre algumas obras que Lilith foi usada na cultura pop. Em primeiro lugar, que foi a primeira vez que eu vi falar sobre Lilith, que eu vi um filme sobre ela, se chama Anjo Maldito, de 2009, que tem um detetive que está procurando a causa de morte de vários homens que morrem especificamente à noite, morrem meio paralisados, com um grande terror. E eles morrem durante a noite e ninguém sabe o que está acontecendo. Aí eles começam a investigar e ele vê que tem algumas coisas sobrenaturais, umas coisas estranhas. E com a ajuda de um padre, ele descobre que o que está causando a morte desses homens é o espírito da Lilith, o demônio Lilith. E que ela faz isso por vingança aos homens, que como um homem tentou subjugar ela, então agora ela tenta subjugar todos os homens. Não é um filme excelente, assim, que você vibra assistindo, mas é um filme ok, dá pra assistir de boa. Eu recomendo que vocês assistam. É legalzinho. O segundo, acho que a maioria das pessoas que são fãs de terror já viram isso, que é a Sobrenatural, né, a série. A Lilith, se eu não me engano, ela tá da 2ª à 4ª temporada. E eles fazem meio que um pouco de referência à história original da Lilith, né? Não contando a história original, tudo certinho, mas assim, ela por envolver mais atos sexuais com ela, porque quem assistiu Sobrenatural sabe que quando você vai fazer um pacto com um demônio de cruzilhada e tal, geralmente você beija o demônio pra selar o pacto. Já com a Lilith é diferente. Com a Lilith você consome um ato, mas de uma forma mais caliente. A passagem da Lilith no Sobrenatural foi interessante, apesar de não ter explorado bem a história dela, o contexto. Foi uma passagem interessante também. Eu sei que tem muitos fãs por aí, que acho que a série é no início de 2003. Eu não assisti a série no início, quando ela tava passando certinha desde o começo. Eu comecei a assistir, acho que já tava na 10ª temporada. Mas eu já terminei também. Então, eu vi o desenvolvimento do personagem da Lilith. Foi um personagem bom. Só que poderia ter colocado um pouquinho mais da mitologia dela. Se bem que Sobrenatural, os demônios e tal, eles não seguem nem a mitologia correta, né? É uma história, particular deles. Mas eu acho que poderia ter colocado um pouquinho mais de mitologia original da Lilith, que ia ficar melhor. O terceiro
é O Mundo Sombrio de Sabrina, que eu acho que muitas pessoas assistiram também. Eu assisti as 3 primeiras partes, a quarta eu não tive vontade de ver, mas na quarta eles já respeitaram um pouco mais a mitologia. Na quarta não, no Mundo Sombrio de Sabrina já respeitaram mais a mitologia que envolve Lilith, né? Que Lilith é um demônio, tal, que tá lá, no caso, a rainha do inferno, que seria a esposa de Lúcifer. E nessa série, quando ela sai do paraíso, tal, ela conhece um demônio, e especificamente conhece Lúcifer, e os dois começam a se relacionar, tal. E quando Lúcifer, ele quer fazer a Sabrina ser induzida a assinar o livro das trevas e tal, ele faz com que Lilith tome o corpo da professora da Sabrina pra ela ficar em cima da Sabrina e induzir a Sabrina a sempre escolher o mundo das trevas. Essa série, tipo, os 3... Eu gostei das duas primeiras partes, eu confesso que eu gostei bastante. A terceira já deu aquela derrapada, assim, eu já achei a série meio corrida, assim, não gostei muito. E a quarta, como eu já disse pra vocês, eu não assisti, então não posso opinar. Mas até onde eu vi que da primeira e a terceira parte, o personagem da Lilith é um personagem muito bom. Eles mostram, tipo, que ela, apesar de ser um demônio, de ser cruel, ela tem uns rompantes, assim, de bondade e tal, de tentar... meio que humanidade na hora que ela encontra o noivo da professora que ela pegou o corpo, que ela começa a gostar dele. Então, tipo assim, eles deram, tipo, uma história a mais a Lilith nessas 3 primeiras partes. E foi perfeito, tipo, você vê ela com os objetivos, tal, de continuar servindo a Lúcifer e tal, mas você vê ela começando a questionar se isso é realmente o que ela quer. Então, eu indico para vocês essas 3 obras que são muito boas. A primeira obra é a que fala mais sobre a mitologia de Lilith. Se você quiser saber mais sobre a mitologia de Lilith sem ter que ficar pesquisando, lendo, eu indico que vocês assistam esse filme, Anjo Maldito, porque eles apresentam a história de Lilith de uma forma ótima, para todo mundo entende o que é a Lilith, o que ela passou, e é maravilhoso. Sobrenatural é boa também, só que não aborda tanto a origem dela, mas é boa também. E as duas obras que eu falei aqui agora, que abordam mais a história de Lilith, é a primeira, que no caso é Anjo Maldito, e O Mundo Sombrio de Sabrina. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou deixar aqui o link das minhas redes sociais, se você quiser seguir. Se você gostou do conteúdo, que você possa se inscrever aqui no canal, assinar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo próximo e compartilhar com seus amigos que gostam desses temas também. E deixa aqui nos comentários o que você acha sobre Lilith. Lilith seria real, um demônio real, ou seria só o personagem de uma ficção, uma personagem de uma mitologia, para tentar explicar coisas naturais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.